A gente volta a falar sobre a posse dos deputados e também dos senadores hoje em Brasília, as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. E a gente tem uma convidada, a deputada estadual pelo PRTB, Janaína Pascoal. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Eu agradeço a honra do convite, cumprimento a todos aí da Jovem Pan, as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado. Deputado, antes de falar sobre a posse em Brasília e também as eleições das presidências da Câmara e do Senado, eu já pergunto em relação à Assembleia aqui de São Paulo. A nova Assembleia toma posse só no dia 15 de março. Por que os deputados não fazem uma revisão disso? Isso sempre foi motivo de muita polêmica aqui no Estado, né? Sim. Essa revisão foi feita, só que a mudança só entrará em vigor para a próxima, né, a legislatura, não que se iniciará agora, em 2023, mas daqui a 4 anos. Então, os deputados estaduais que foram eleitos para os próximos 4 anos sabem que terão 45 dias a menos de mandato, porque na próxima eles sairão junto com os federais. Então, essa alteração foi feita, mas ela só entrará em vigor para deputados que serão, né, que foram eleitos sabendo, vamos dizer assim, em tese, né, sabendo da alteração. Então, é o último ano que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem a sua posse de maneira, vamos dizer assim, incompatível em termos de datas com as demais casas legislativas. Isso será corrigido. Deputada, o governo Lula pode esperar o que de uma reeleição de Lira na Câmara? E esse destaque agora de Marinho nessa reta final da eleição no Senado vai mostrando uma certa força, a presença da oposição? Veja, com todo respeito, né, eu vejo assim um pouco de ficção nesses embates todos. Se nós olharmos para o passado recente, quando da eleição, por exemplo, do senador Alcolumbre, muito se falou da renovação do senador Alcolumbre, né? Mostraria aí uma força jovem contra Renan. Bons quadros se retiraram, né? Inclusive a hoje ministra Simone Tebet, o falecido e saudoso Major Olímpio. Bons quadros se retiraram em prol do Alcolumbre. E deu no que deu. Então, assim, o presidente Bolsonaro apoiou o Alcolumbre, o presidente Bolsonaro apoiou o Pacheco, o presidente Bolsonaro apoiou o Maia. E já na época dessas eleições, eu adverti. Eu falei, olha, isso não tem nada a ver com as pautas que o elegeram. Mas as pessoas me atacaram e 2 meses depois reconheceram, sem dizer, né, que eu tinha razão. Então, assim, o senador Marinho, ele tem uma pauta liberal na economia, acredito que será fiel em sendo eleito a esta pauta, talvez possa barrar a roubos esquerdistas de revisão, por exemplo, da reforma previdenciária, de revisão da reforma trabalhista. Então, isso é uma questão bem objetiva. Agora, em termos assim de, olha, isso é mais pauta conservadora, isso é mais... Eu vejo um pouco de ilusão, né? Porque o Bolsonaro apoiou o Pacheco há bem pouco tempo. Então é mais uma queda de braço, onde as pessoas se iludem que tem uma grande diferença, né? Eu vejo como uma novidade na disputa do Senado o nome do senador Girão, porque ele se comprovou ao longo desses 4 anos uma pessoa efetivamente independente, um defensor da vida, um defensor das liberdades individuais, um defensor de que o Supremo Tribunal Federal funcione nos termos das limitações constitucionais. Por outro lado, jamais foi agressivo ou desrespeitoso para com os ministros do Supremo ou com quaisquer outros poderes. Então, na minha leitura, ele seria uma verdadeira renovação. E com relação à Câmara dos Deputados, sem querer desrespeitar, né, o deputado Lira, eu mesma alertei, né, que essa tal direita que o pessoal achou que estava elegendo rapidamente faria acordo com Lula. Então, eu não vejo muita mudança, né, até porque é uma continuidade. A mudança na Câmara seria eleger o Marcel Van Hatten. Aí sim,
nós teríamos alguém com perfil efetivamente liberal, alguém apoiador de medidas de depuração, né, em termos de moralidade. Então, assim, as pessoas estão iludidas nessa disputa, né? Falo isso com respeito, mas eu tenho que dizer, já que vocês me convidaram. Claro. Se estivesse lá, tomei cartão vermelho do povo, não estou, mas se estivesse, na Câmara votaria em Van Hatten, no Senado votaria em Girão. Ô, deputada, em relação a uma possível vitória de Rogério Marinho, nos últimos 4 anos tivemos muita discussão sobre pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo. A senhora acha que ele levará pautas como essa à frente se estiver no comando do Senado? Tenho quase certeza que não. Por quê? Não é o perfil dele, veja bem, é o que eu disse. A eleição do Marinho, o que pode nos garantir, e eu falo isso com alegria, porque eu realmente sou favorável, defendi a reforma da Previdência, sou favorável à manutenção da reforma trabalhista, entendo que quanto mais liberdade para as partes, melhor. Então, eu acredito firmemente que ele, sendo eleito, poderá proteger essas conquistas, que tem a ver com a área econômica, financeira, compreende? Que é a área dele, né? Ele foi deputado muitas vezes, foi ministro e funcionário em pastas referentes a esses temas, então não estou desmerecendo a importância de uma possível vitória dele, não é isso. Agora, nessas pautas que tem mais a ver, vamos dizer assim, com as críticas que os bolsonaristas fizeram e fazem, as decisões, vamos dizer assim, excessivas, né, do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros ali de forma singular, ou mesmo as pautas que acabaram ficando conhecidas como pautas de costume ou pautas conservadoras, eu não vejo nenhuma chance do senador Marinho se comprometer ou entrar assim em queda de braço ou se expor para defendê-las. Acho pouquíssimo provável que ele receba um pedido de impeachment contra ministros. Sim. Nos moldes aí, que é a expectativa do pessoal que está apoiando. Não digo lá, né? Digo entre o povo. O povo está muito iludido. E, deputada, para a gente encerrar hoje uma quarta-feira bem especial, a senhora imagina que vai ser um 1º de fevereiro em paz, sem protestos. Quais lições o país, especialmente o Brasil, o Congresso, o STF, devem tirar do 8 de janeiro? Olha, eu espero que as pessoas tenham aprendido um pouco, né, a ouvir quem avisa. Porque eu perdi a conta do número de vezes que eu subi na tribuna, quando eu via essas pessoas em frente aos quartéis, pedindo, pelo amor de Deus, para elas voltarem para suas casas. Porque o que elas pediam ali na porta dos quartéis não tinha e não tem nenhuma possibilidade jurídica, né? Não tinha e não tem possibilidade jurídica. Eu alertei que pela movimentação, pelas reuniões que vinham sendo feitas entre procuradores de justiça, procuradores da República, ministros, que iam começar a tomar medidas, inclusive penais, né? E passaram a me atacar, porque eu alertei. Além de não voltarem para suas casas, muitos ainda foram para Brasília, né? Naquela atitude de uma falta de inteligência histórica, né? E hoje nós temos pessoas que não são criminosas no sentido, vamos dizer assim, clássico do termo, mas que estão presas, né? Estão presas porque insistiram em algo que sabidamente não era possível. Eu tenho várias críticas a essas prisões decretadas de forma coletiva. Eu li várias manifestações, as que foram tornadas públicas. Sim. Juridicamente, eu aqui poderia falar 2 horas, né? Trazer vários questionamentos do ponto de vista processual e penal. Mas agora a verdade é uma só, né? 8 de janeiro foi o auge da falta de inteligência do bolsonarismo, porque só fortaleceu a esquerda que está no poder. Deputada Janaína Pascoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima.
Para vocês também, fiquem com Deus. Valeu.